Olá, irmãos e irmãs do YouTube. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Eu estou em outro ponto da montanha, onde eu sempre venho buscar a presença do Senhor. E pode ver que é a estrada antiga, é por aqui que passava toda a movimentação da cidade. Essa é a primeira estrada que existiu aqui na cidade de Fartura, São Paulo, que é onde é a minha cidade. Hoje, irmãos, nós vamos... É que está ventando muito lá na onde eu sempre gravo os vídeos. Ó, dá para ouvir o barulho do vento. Tá ventando muito lá. Então eu peguei e vim para o lado de cá, que aqui o vento tá cercado pela montanha. Hoje, irmão, vamos fazer uma leitura. Nós vamos falar aqui, porque o Senhor é o Deus, né, é o dono do tempo, o Senhor nosso Deus. E nós vamos ler isso aqui, né, em Isaías. Abra suas Bíblias em Isaías, capítulo 38. E versículo 6. E versículo 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo relógio, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Irmãos, vamos fazer uma oração. Esqueci de fazer a oração antes. E vamos comentar sobre essa leitura bíblica. Querido Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Peço a Ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Só estamos aqui, meu Senhor, gravando, meu Senhor, mais uma live, a qual, meu Senhor, fala da Tua palavra, que o Senhor é o dono do tempo. E muitas vezes pensamos que nós controlamos o tempo, Senhor, mas não, é Tu que controlas. Peço a Ti, meu Senhor, abençoa a todos que estão ouvindo, a todos, meu Senhor, que possa, meu Senhor, essa gravação, esse vídeo, meu Senhor, esse ensinamento, chegar a muitos, Senhor. E que muitos possam aprender, né, como o Teu operar, Senhor, é na minha vida e na vida de todos que em Ti crê. Irmãos, vamos comentar sobre aqui esta passagem. O rei Ezequias estava doente, ele estava à beira da morte, tinha uma doença assim na altura do estômago, e o Senhor, nosso Deus, mandou Isaías lá falar para ele: olha, você está doente por causa do teu furor, né? Dessa doença você não escapará, daqui você vai morrer. Aí quando o profeta Isaías foi embora, o rei virou o rosto para o lado da parede e orou, clamou ao Senhor chorando. E Deus viu, ouviu e viu. E falou para Isaías: volta e fala para ele que eu ouvi a oração dele e vi o clamor dele. Fala para ele que eu vou livrar ele da morte e vou livrar também essa cidade também. E este sinal será para, né, que ele, né, creia que isso vai acontecer. Eu vou retroceder 10 graus no relógio de Acás, que era o relógio de sol, né, que naquele tempo usava um relógio de sol. A sombra do sol que vai caminhando e vai marcando, né, o horário do tempo, né? Então, aqui, vamos reler de novo, que eu fiz a oração, vamos reler de novo. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, quer dizer, das mãos do inimigo. E a ti a esta cidade, e destruirei essa cidade. Ser-te-ás isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essas palavras que falou. Ou seja, o Senhor vai dar um sinal de que vai cumprir essas palavras que ele falou, que vai livrar ele do rei da Síria, vai tirar ele da mão dos inimigos, e ainda vai dar, ainda aqui está que eu não li, mas
ainda Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Bom, irmãos, deixa eu colocar a Bíblia aqui. Se você não usa óculos, agradeça a Deus por isso. Irmãos, veja bem. O que nós vimos ali é que Deus, ele teve compaixão, mesmo já decidindo que Ezequias iria morrer, mas por causa da oração sincera, e aquilo que eu falei em uma outra gravação, que as orações mais sinceras são nos hospitais, onde a pessoa está à beira da morte, ali ela ora sinceramente. Ali ela expõe a alma dela para fora e ora sinceramente. Então o rei Ezequias, depois que Isaías deu a mensagem que Deus mandou dizer que ele vai morrer e dali não se livrará, ele chorou. Assim que Isaías saiu, ele chorou. E com sinceridade. E clamou ao Senhor pela vida dele. E Deus viu e ouviu. E falou para Isaías voltar e falar que ia dar mais 15 anos de vida para ele, ia curar ele e livrar do rei da Síria, da mão dos teus inimigos eu te livrarei. E esse sinal irá ser para que você creia nessas palavras que acabei de dizer. Bom, Isaías pegou e orou a Deus, e o relógio, a sombra do relógio voltou para trás. Voltou. O impossível acontecendo. Aquilo que se diz impossível está lá, está escrito na Bíblia. No relógio de Acás, quando Acás era rei, ele mandou fazer um relógio de sol, então aquele relógio ficou lá, está lá até hoje. Ele voltou a sombra para trás. Em outro trecho na Bíblia, em outra parte na Bíblia, em 2 Reis, Isaías pergunta para o rei Ezequias: você quer que adiante ou atrase a sombra do relógio? E ele falou: bom, é certo que o sol ele vai caminhando, vai para frente, então que atrase. Quer dizer, pegou mais impossível ainda o atrasar. E a sombra do relógio voltou. Agora, irmãos, aí é que vem aquele que não tem fé, aquele que não acredita, vai falar: ah, então Deus parou o movimento da terra? Fez a terra voltar? Ah, isso é impossível. Nada é impossível para o Senhor. É que o mundo aonde o Senhor vive, ele é espiritual. E o mundo que nós vivemos é material. Então tudo que nós vemos árvores, nós vemos montanha, nós vemos, sabe, as coisas. Então o nosso mundo aqui, ele é físico e é material. A sombra, né, do relógio, ela vem pela luz. Então a luz do sol. E fazer voltar a sombra do relógio, que já adiantou, voltar 10 graus para trás, para nós é impossível. Mas para o Senhor não. Eu vou contar para vocês a parte espiritual, como que funciona na parte de Deus. Quando o Senhor produz algo assim, aquele que está vendo, ele recebe. Ele consegue enxergar. Mas o que não acredita, ele não vê. Ele não consegue enxergar. Vou dar um testemunho aqui do que aconteceu, que isso aí eu vi na palma da minha mão, eu vi diante dos meus olhos. Quando eu fui na cidade de Itapiraí, eu fui com os irmãos no alto do monte, nós fomos para oração, fomos lá orar, e eu levei um pedido de oração, sabe, várias pessoas que pediram orações, levei escrito numa folha de papel, e levei a chave da casa, que meu pai tinha comprado uma casa, e tinha dado a chave na minha mão, eu levei, e tinha um irmão que vendia bala de coco, né, e nós fomos lá, e até então eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse entendimento.
E quando nós estávamos orando de noite, e no meio da mata, né, no alto do monte, tudo escuro, igual quando aqui fica de noite, fica tudo escuro. Eu só vejo a luz da cidade lá longe. E começamos a orar. De repente, irmãos, a folha de papel e a chave da casa acendeu na palma da minha mão. Acendeu a folha de papel, acendeu a chave da casa e no outro irmão acendeu a caneta que estava na roupa. Sabe quando você apaga a luz do quarto e fica acesa ali aonde a gente apaga e acende a luz? Ali é o interruptor? Desse mesmo jeito, daquele jeito. Quando você apaga a luz do quarto, aquele interruptor ele fica aceso, porque ele é fosforescente. Quando apaga a luz, ele acende. Quando acende a luz, ele fica apagado. Ele é fosforescente. E uma luz fosforescente aconteceu na palma da minha mão. Acendeu a folha de papel, ficou clara, e a chave da casa. Mas ficou claro, não queimava, né? Até então eu não tinha experiência disso. Passou-se o tempo, aí eu vim conhecer a minha esposa, casei com ela, e participando do ministério dela, né? Então, o senhor, o pastor da igreja, pegou e convidou nós para fazer uma oração lá no monte. E nós fomos. Foi bastante gente. Nós fomos. Foi até numa perua. E lá no meio da mata, no meio do monte, com tudo apagado, começamos a orar. Começamos a orar e começou a ficar aceso folhas secas pelo chão e galhos, né, de árvore aceso. Um momentinho, daqui a pouco eu retorno. Continuar, né? Um casal que está fazendo caminhada, que passou por aqui. Irmãos, então começou a acender aquelas folhas secas e aqueles galhos, pequenos galinhos, ficou aceso igual aquela lanterna do quarto, que é igual aquele interruptor. Ficou aceso. Aí o pastor falou assim, ó, se você tiver fé, você pega uma folha dessa, leva no bolso ou leva na mão, entra no quarto, apaga a luz e tira ela do bolso. Ela vai continuar acesa. Aí aconteceu o quê? Nós pegamos e eu com a minha esposa fomos para casa, entramos no quarto e falei, Senhor, que a tua presença acompanhe nós, Senhor. Aí tirei a folha do bolso, ainda na mão, e falei para minha esposa, vamos ver se o Senhor, né, está atendendo o nosso pedido. Abri e estava acesa a folha seca. Aí acendi a luz, estava a folha seca, apaguei e já não acendia mais. Ou seja, a fé nossa estava ainda no Senhor e o Senhor estava atendendo ao nosso pedido. E um outro casal de irmãos que foi, o marido da irmã, ele não estava lá muito seguro na fé, não. Ele pegou e levaram a folha para casa, e antes de entrar no quarto e apagar a luz, ele falou assim, vamos ver se tem alguma coisa, que deve ter algum óleo, deve ter algum pó, vai ver que o pastor foi lá na frente lá e jogou alguma coisa para poder acender isso aqui. Não encontrou nada, apagou a luz, não deu em nada, porque o Senhor, ele não aparece para aquele que não crê. Então, irmãos, o Senhor mostrou para Ezequias a visão da folha, a visão da sombra do relógio retrocedendo, voltando. Do mesmo jeito que mostrou para mim e para minha esposa, e também para os irmãos lá da cidade de Itapiraí, a folha de papel e a chave da casa acesa na minha mão, e também as folhas secas no chão e os galinhos acesos. Aí, agora que vem, né, aquilo que às vezes as pessoas se confundem um pouco. Quem tem fé e crê, vê coisas incríveis acontecer. Vê coisas que olhos comuns não veem, que ouvidos comuns não ouvem, que bocas comuns não sentem, e que nariz comuns não cheiram. Então, quando você está diante do Senhor, você está no mundo espiritual. E no mundo espiritual as coisas acontecem.
O mundo normal está seguindo. Ó, está entardecendo. Aqui está entardecendo. Nós estamos já a 18 horas e 20 minutos. Está entardecendo. O mundo continua. A vida continua. Todos os movimentos continuam. Mas para você que creu, para você aparece a sombra voltando. Para outros, não. Para outros, o relógio não... A sombra não saiu do lugar, está ali. Mas o Senhor mostra para a gente. Ele mostra aquilo acontecendo para a gente. Não é para todo mundo, não. É para quem foi feito o pedido. Para quem, a qual o Senhor está mandando a mensagem. Deixa eu ver o horário aqui, irmãos, porque o Senhor é o dono do tempo, mas a Samsung aqui e o YouTube, eles pegam um pouco ligeiro demais. É só 18 minutos. Uma irmã, vou contar um outro testemunho também, que uma irmã, ela sempre chegava atrasada na igreja. Sempre chegava atrasada e sempre, né, falando, olha, eu demorei, sabe, porque eu vou ainda preparar minha filha, vou dar banho nela, arrumar o cabelo, arrumar a roupa, tudo. Então, chego do serviço, ainda vou tomar banho, e não tá, eu não sei, não tá, pastor, não tá dando tempo de chegar, sabe, a tempo. Eu falei, irmã, pede pro Senhor, pede para Ele te dar o tempo que você precisa. Como assim? Assim, faz o seguinte, esta noite, você faz uma oração. Você faz uma oração e fala, Senhor, amanhã o Senhor me dá o teu tempo, porque eu quero chegar na tua casa, eu quero chegar a tempo antes de começar o culto. Aí você volta do serviço, leva a sua vida normal, faz tudo normal e depois você vai para a igreja. Ela pegou e fez. Foi para o serviço, voltou do serviço, fez a janta, cuidou da filha, deu banho e chegou na igreja ainda adiantada. Ela falou, não sei o que aconteceu. Eu também falo, também não sei. Só sei que isso vem da parte de Deus. Só Ele pode fazer essas coisas. Ele deu o tempo para ela e ela nem percebeu, chegou adiantada na igreja. Deus abençoe a todos. O tempo aqui está passando. Já deu 17 minutos e 37 segundos e é só até 18. Fique com Deus. Deus abençoe, que Deus dê o tempo que você necessita. A paz do Senhor.